Jesus, que as portas dos céus estejam abertas sobre nós nessa noite, sobre a igreja do Senhor. Nós estamos nessa campanha que tem como tema vitórias em tempos de aflições. E nós entendemos que para Deus nos dar vitórias, como já foi dito aqui ao longo das ministrações, nós devemos ter aflições na nossa vida. E toda aflição, ela traz consigo os seus desafios, os seus obstáculos. E nós devemos entender que quando um cristão verdadeiro, fiel, ele passa por desafios e provas, é Deus dizendo para ele: eu quero ser glorificado através da sua vida. Jesus, ao longo da sua palavra, ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas não temam, eu venci o mundo, e como eu venci, vocês também vencerão. Jesus, ao longo da sua palavra, ele também disse: Pai, em uma oração de intercessão que não foi só sobre os discípulos, mas foi estendida até nós nos dias de hoje. Jesus disse assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Então nós entendemos pela Bíblia Sagrada que o propósito de Deus não é nos livrar das aflições, mas o propósito de Deus é estar conosco no meio delas. Como isso, irmão Marcelo? Simples, Salmo 23, e nós conhecemos também esse salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E aí ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, o Senhor vai me permitir estar no vale, todavia o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam, e ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E aí o texto termina dizendo, Salmo 23, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então nós sabemos que Deus vai permitir o vale na nossa vida. Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus esteve com Daniel lá no meio da cova. Deus, ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias da fornalha ardente de fogo, mas ele esteve com os três lá. Deus, ele não livrou Jó do seu sofrimento, mas ele esteve com Jó em todo momento. Deus, ele não livrou Jesus no Getsemane, mas Deus consolou Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que havia um anjo que enxugava as lágrimas e consolava Jesus. Nós sabemos que ao longo da nossa trajetória da vida cristã, nós vamos passar pelas aflições, nós vamos ter dificuldades, e biblicamente falando, Deus usa a ferramenta das aflições, das dificuldades, para trabalhar em nós, É muito bom e muito maravilhoso nós sermos usados nas mãos de Deus. E quando nós somos usados nas mãos de Deus, Ele nos usa através dos dons do Espírito Santo. E aí temos diversos dons de profecia, de línguas, interpretação, prodígios, sinais, palavra de conhecimento, de sabedoria, revelação, e aí vai. Mas quando Deus, ele quer gerar Cristo em nós, Ele aperfeiçoa não os dons, porque os dons fazem com que Deus se manifeste através de nós, mas Deus, ele aperfeiçoa o fruto do seu Espírito, o seu caráter em nós, e Ele não faz através de nós, Ele faz em nós. Ele nos molda, e nós sabemos que sempre que Deus nos molda, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está difícil, mas está cooperando para o bem. Está difícil, está doendo, mas está cooperando para o bem. Deus está formando o fruto dele, porque não é através de nós, agora é em nós. Quando Deus permite as aflições, Deus está dizendo: eu desejo me manifestar não só através de você, mas também através da sua vida, do seu testemunho e do seu caráter. E nós vemos isso na vida de José. Nós percebemos que Deus não livrou José da cova, do poço,
Deus não livrou José da escravidão. Deus não livrou José de estar na casa de Potifar, de ser acusado injustamente. Nós vemos que Deus não livrou José de voltar para a prisão. Nós vemos que Deus não livrou José do tempo da espera. E a Bíblia diz no Salmo 40, tão conhecido: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e se inclinou para mim, e me tirou de um lago de poço, um charque de lodo terrível, firmou os meus pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico na minha boca, e muitos o verão, e louvarão ao Senhor. Então nós vemos que Deus não livrou José, mas Deus permitiu que José esperasse, para que tudo que Deus havia falado se cumprisse na vida desse servo de Deus. E nós percebemos que na nossa vida também não é diferente. Ao longo da Bíblia, a Bíblia conta a história de pessoas que foram improváveis, mas Deus deu vitória para elas. Ao longo de toda a Bíblia nós vemos, principalmente em Hebreus, a vitória a eles. Por isso nessa noite eu quero falar sobre o tema vitórias improváveis. Repita comigo: vitórias improváveis. Aleluia. E Deus permite as improbabilidades chegarem na nossa porta. Lembre quando você estava na sua casa e o alimento faltou, e a única coisa que você poderia ter feito era estar na presença do Senhor, dobrar os seus joelhos e clamar a Ele, para que Ele te desse essa vitória. Você já passou por isso? Eu lembro de um dia, há uns 5, 6 anos atrás, eu estava morando sozinho, e naquele então não tinha nada em casa, e eu lembro que eu iria pregar à noite, e eu orei e disse: Jesus, eu não tenho nada, mas eu estou aqui, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pregar em nome de Jesus. Acabou que eu não preguei, me convidaram para pregar e não deu a oportunidade no culto, mas eu louvei o Senhor Jesus. E eu naquele então orei, agradeci a Deus por quem Ele é, porque nós sabemos que tudo que Deus permite é para o nosso bem, é para o nosso moldar. E eu lembro que eu acordei naquela tarde de sábado, com uma irmã batendo na porta do barraco que eu morava, e ela era uma pessoa que as pessoas na cidade diziam que era louca, e aquela irmã que todo mundo dizia que era louca na igreja e na cidade, ela estava lá na porta da minha casa, e ela bateu e ela disse: Marcelinho, Deus mandou eu vim aqui, e eu entregar pão, entregar leite, entregar algumas coisas para você. E eu louvei o Senhor Jesus. Sempre que Deus vai fazer algo na nossa vida, Ele não usa aquilo que é natural, Ele não usa aquilo que é normal, Ele não vem pelo caminho que nós esperamos. Deus, Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos molda e faz. Lembra das vezes que você não tinha o que ter como comprar a roupa e ter como vestir os seus filhos, e Deus usou aquele irmão que você achava assim que, nossa, aquele irmão nunca vai ter condições de me abençoar, mas aquele irmão foi lá e te abençoou. Porque é bem como a Bíblia diz, Deus dizendo para nós: os meus caminhos não são os teus caminhos, e os meus pensamentos não são os teus pensamentos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, está na Bíblia, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. A Bíblia diz que Deus usa as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar, para desfazer aqueles que dizem que sabem, para que nenhuma carne se glorie em si mesmo, mas para que todos saibam que Ele é o Senhor. Aleluia. E Deus nos reuniu aqui nessa noite para dizer para nós: é improvável, mas eu tenho vitória. É difícil, mas eu tenho provisão. É doloroso, mas eu tenho a minha graça sobre você. Aleluia. E talvez alguns de nós estejamos vivendo esse momento.
momentos de traição, momentos de dificuldade, momentos em que as pessoas que nós menos esperávamos viraram as costas para nós, momentos que as pessoas que nós mais dependíamos, que eram os nossos irmãos, nos traíram e nos colocaram no fundo de um poço. Só que a única saída para quem está no fundo de um poço não é olhar para os lados, é olhar para cima e entender que existe um Deus que criou os céus e a terra. Eu lembro que quando eu era adolescente, não faz muito tempo, quando eu queria orar em um lugar reservado, eu caminhava, descia um vale e eu subia nas dunas da cidade de Torres. Se você entrar no Google, você vai ver que tem muitas dunas de areia muito altas, e eu subia naquelas dunas, e eu saía caminhando, e orando a Deus, e chorava na presença de Deus. Eu tinha aproximadamente uns 16 anos, e eu lembro que em um momento de oração, no calor do verão do Rio Grande do Sul, e aquele mar bonito, eu caminhando naquelas dunas de areia, e de repente eu desci. E quem já foi em dunas de areia sabe que para descer é fácil, mas para subir não é muito bom não, né? Porque você sobe, escorrega, e aí desce e vem de novo. E eu fiquei naquela, vou ou não vou? E eu olhei para os lados e era só areia, mas quando eu olhei para cima, o Espírito Santo testificou no meu coração: Marcelo, quando você olhar para a sua volta e você não vê saída, olhe para cima, porque os céus sempre estarão abertos para aqueles que buscam a Deus. Aleluia! Então a única saída de José não era lembrar das ofensas dos seus irmãos. A única saída de José não era ter o remorso da traição dos seus irmãos, mas era crer que ainda que estivesse difícil, Deus estava no controle de tudo. Eu lembro de um texto na Bíblia, muito lindo, que se não me falha a memória, Atos capítulo 27, que o apóstolo Paulo está preso naquele navio, no meio daquela tempestade, e todos começam a se apavorar, e o capitão do barco diz: vamos matar os presos, vamos jogar eles ao mar. E o apóstolo Paulo disse assim: não temam, Deus nessa noite me apareceu e disse que nenhum homem se perderá. E eu lembro que naquele então, biblicamente falando, parecia improvável, parecia algo que ia matar todo mundo, a tempestade, a dificuldade, a circunstância, mas Deus falou com Paulo: ninguém se perderá, não temas. Deus está falando para nós: o momento está difícil, a tempestade vem, mas não temam, ninguém morrerá, ninguém se perderá. Aleluia! Sua casa está com problemas, creia em Deus, busque a Ele, porque Ele pode fazer infinitamente mais, e muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Se percebe também que ao longo da história, na linhagem de Jesus, a maioria das mulheres, elas não poderiam ter filhos, mas milagrosamente elas tiveram filhos. É Deus dizendo para nós: era tudo improvável, mas eu dei a vitória, e o meu filho veio de uma linhagem perfeita, em nome de Jesus, onde todas as mulheres que não podiam, puderam, porque eu abri as portas e abri a madre. Aleluia! E nós observamos na vida desse homem de Deus, desse servo de Deus, José, que ele foi um homem diferente. Ele permaneceu, ele foi fiel. E eu fiquei pensando, José na Bíblia tem José do Egito, ele tem algo a mais. E eu fui pesquisar a respeito de José e comentei isso numa escola bíblica aqui com os irmãos. José, dentro da tipologia bíblica, para os estudiosos, ele é o exemplo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus foi amado pelo Pai, José também foi amado pelo Pai. Jesus foi odiado pelos irmãos, José também foi odiado pelos irmãos. Jesus foi vendido, José também foi. Jesus foi condenado, José também foi. Jesus foi tentado pelo diabo, José foi tentado pela mulher de Potifar. Jesus foi injustiçado, José também foi. Jesus esteve entre os malfeitores, José também esteve entre os malfeitores. Jesus foi exaltado por Deus, José também foi. Jesus começou seu ministério com 30 anos, e nós lemos aqui que José, também aos 30 anos, foi empossado como governador do Egito. Jesus, ele socorreu os irmãos, ele não se vingou, ele socorreu. José também socorreu os irmãos.
Jesus, ele se revelou aos irmãos, José também se revelou aos irmãos. Jesus disse que nos levaria para si, junto de si, e José também levou seus irmãos para junto de si. Então nós olhamos e observamos que José, biblicamente falando, é o exemplo mais perfeito. Não que esse homem não tinha falhas, não que esse homem não tinha dificuldades, mas pela história e pelas características, nós observamos que ele foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Mas pense comigo, o que é ser improvável? O que é ser improvável? O que é? E eu fiquei me perguntando sobre isso, e Deus me deu uma direção. Ser improvável é, primeiro, não ter nenhum tipo de reconhecimento sobre si, não ser reconhecido por ninguém. Nós sabemos que na história de José, numa bela manhã, quando ele estava na casa com seu pai e seus irmãos, ele tem um sonho, e ele sonha que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, e ele conta para os seus irmãos, e eles ficam indignados com José, e o seu pai entra até em conflito. Como, meu filho, você vai falar isso? Nós nos prostraremos diante de você? E José tem outro sonho, que diz que 2 feixes estavam diante dele, e 11 feixes de trigo na volta, e todos se prostravam diante dele. E há uma pergunta no meio da família: nós serviremos a ti? E eles não aceitaram esse sonho. Então eu olho para a vida de José, e eu percebo que ele era improvável, porque ele não era reconhecido. Deus tinha um propósito específico na vida de José, mas as pessoas não reconheciam ele. E é interessante, porque Deus, como nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele não nos chamou para nós sermos reconhecidos. Ele nos chamou para nós glorificarmos ao nome dEle, o nome dEle através das nossas vidas. Sempre que Deus nos mostra algo, põe atenção aqui, sempre que Deus nos mostra algo, nós não podemos esperar reconhecimento das pessoas, e a maioria das vezes nós não vamos ter. O reconhecimento da vida do cristão, repita comigo, está no céu. Está no céu. E um dia nós estaremos diante dele, e ele olhará para nós: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. E nós olhamos para a vida de Jesus, e nós percebemos que Jesus também não esperava reconhecimento. Eles queriam proclamar Jesus como rei, e Jesus fugiu. Ele não queria ser o rei dos homens, ele queria ser o rei de toda a terra. E um dia os céus, a terra e o que está debaixo da terra se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, primeiro, repita comigo: sem reconhecimento. Segundo, repita comigo: sem capacitação. Quando Deus falou com José nos sonhos, ele tinha condições de ser o líder da sua família? Não. Quando Deus revelou o seu propósito a José, ele não tinha capacidade nenhuma para cumprir aquele propósito. E é a dificuldade que nós temos hoje, porque Deus fala conosco, e nós achamos que vai acontecer amanhã. E eu ouvi um pregador há uns anos atrás que disse: a mídia faz um homem conhecido em 20 minutos, mas Deus, para levantar um homem, demora 20 anos. Há um processo, e esse processo é o processo da capacitação que Deus opera em nós, porque Ele não nos dá nada que nós não tenhamos estrutura para carregar. Ele não coloca nada na nossa mão que nós não podemos fazer. Por isso, quando nós estamos no meio das improbabilidades, nós vamos olhar para nós e vamos pensar: ninguém me reconhece, eu não tenho capacidade, porque Deus está trabalhando isso ainda. E é interessante que sempre que Deus chama alguém, essa pessoa ela não é capaz, não sabe. E eu fico pensando,
Se Deus chama os que não sabem, é porque os que sabem estão achando que sabem demais. E quem acha que sabe demais, no mínimo vai criar um céu para si mesmo. Porque no céu onde nós vamos morar, só tem um que é digno de adoração, só tem um que é digno de glória e louvor. Da jovem Maria. E quando o anjo disse: Maria, bendita é tu entre as mulheres, e o fruto que sairá do teu ventre. E quando ele revela o propósito, Maria sabia que se as pessoas descobrissem que ela estava grávida, e ela estava desposada, ela estava noiva, a sentença a respeito disso, segundo a lei de Moisés, era morte à pedrada. E Maria, mesmo sabendo que ela não podia, que não tinha como, que era incapaz, ela levantou a sua mão e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Quando Deus vai escolher alguém, Ele não olha se a pessoa é formada em teologia ou não, por mais que isso seja maravilhoso. Ele não quer saber se a pessoa fala bem ou canta bem, porque Ele não precisa das pessoas saberem, Ele não precisa de você conhecer toda a Bíblia, Ele só precisa que você se disponha na presença dEle. Aleluia. Então, primeiro, sem merecimento. Segundo, sem capacitação. Terceiro, repita comigo, sem um nome. Ninguém conhecia José. José não tinha autoridade, era improvável demais. Nem no meio da sua família o reconheciam, nem a sua família aprovava José. Por quê? Porque o costume da época na Mesopotâmia antiga era que o filho primogênito, o que nasceu primeiro, sucederia o pai, sucederia a liderança, sucederia a família. Ele daria continuidade e receberia as bênçãos de Deus. E quem era José? José naquele momento era o último filho, porque Benjamim não havia nascido. Quem era José? Era um menino. Quem era José? Era um improvável. E Deus disse: José, é você, José. É você, não importa, é você. Então não tem nome, não tem autoridade, não tem autonomia, não é conhecido. Ele era responsável por cuidar dos irmãos, mas nem os seus irmãos o respeitavam. Repita comigo. Primeiro, nós falamos sobre sem reconhecimento, sem capacitação, sem nome, porque era improvável. Repita comigo, sem méritos pessoais. Ele não era o primogênito, ele não era o escolhido, ele era improvável demais. Se olhasse para José novo daquele jeito, ia pensar o quê? Como ele vai liderar a família? Como ele vai liderar a descendência dos nossos pais Abraão, Isaque e Israel? Como ele vai ser o líder? Não tem como. Porque quando é improvável demais, ninguém acha respaldo nenhum para apoiar. Quando é improvável demais, ninguém está lá para aplaudir. Quando é improvável demais, ninguém está lá para estender a mão. Quando é improvável demais, as pessoas olham e dizem: esse aí, tem nada nele não. Deus chamou, disse que vai ser pregador, então, misericórdia. Eu lembro quando Deus um dia usou alguém e apontou o dedo para mim, e eu, novo convertido, não entendia as coisas direito.
e falou para mim assim: aquele jovem que está lá no último banco, porque eu cheguei atrasado no culto, e eu sentei lá no cantinho, e o irmão apontou o dedo assim para mim, e falou: aquele rapaz de camiseta vermelha, aquele rapaz, Deus está falando com ele nessa noite, ele vai ser um pregador da minha palavra, ele vai ser usado nas minhas mãos. E eu lembro que a primeira vez que eu preguei sobre o tema de Oséias capítulo 6, versículo 6, misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu lembro que no final do culto, eu desci do altar, e o irmão chegou para mim e disse assim: rapaz, você não pode pregar essas coisas não, rapaz. Ninguém vai querer te ouvir. Você tem que pregar prosperidade, você tem que pregar amor, você não pode pregar duro desse jeito. E eu fiquei pensando: Deus, o Senhor me chamou desse jeito. E aí os meus amigos me apelidaram de João Batista. E eu fui pregando, e as pessoas chegavam para mim e falavam assim: rapaz, para com isso, não acredito nesse negócio não. E eu ia orar e o Espírito Santo dizia: eu vou fazer de você. E eu lembro que uma vez eu caminhando para a escola, e eu fechei os meus olhos ouvindo um hino, um louvor. E quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma multidão de pessoas. E eu estava pregando o Evangelho com autoridade, com graça. E eu, como tenho uma personalidade de falar mais tranquilo, eu me olhei gritando e eu pensei: misericórdia, eu estou gritando, gente. Nem imaginava que depois de uns anos eu ia gritar bastante. E eu: não, mas Jesus está falando que eu vou ser, então eu vou ser. Jesus falou, E o meu pai dizia para mim: Eduardo, se Deus falou, vai acontecer, rapaz. Se foi Deus que disse, então acredita. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai se render à palavra e Deus vai fazer. Quando Deus te chama, não espere o reconhecimento. Quando Deus te chama, não espere que as pessoas conheçam o seu nome. Quando Deus te chama, não espere que você saiba tudo. Quando Deus te chama, não espere que você tenha algum mérito pessoal. Aliás, na vida do cristão, ele nunca terá mérito pessoal, porque a glória é sempre de Cristo. Aleluia. E aí, por que improvável? Por quê? Porque sem reconhecimento, sem capacitação, sem nome e sem méritos pessoais. Mas aí fica uma outra pergunta: por que vencedor? Por que vitorioso? Por quê? Se é improvável, então por que Deus deu a vitória? Sabe por quê? Porque Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Deus não olha o exterior: tá bonitinho aqui? Tá cheirosinho aqui? Tá, mas e o coração? E lá dentro da alma, como é que está? O coração louva o meu nome, o coração está no culto, o corpo está no culto, e o coração está adorando o meu nome. Tem fome da minha palavra, tem desejo por ouvir a minha voz, tem. Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Deus escolheu José e permitiu uma traição dos seus irmãos, permitiu provações e esquecimentos para formá-lo de dentro para fora. Porque Deus queria levantar José, e Ele sabia que quando chegasse a hora, José teria de estar preparado. E muitas vezes no meio dos processos, da capacitação, do trabalhar de Deus em nós, nós nos questionamos e pensamos assim: Deus, eu não entendo. E nós esquecemos que Jesus disse em João capítulo 13 e versículo 7: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Nós esquecemos que tudo que Deus faz não cabe na lógica humana. Não há como entender o trabalhar de Deus. Não há como nós colocarmos Deus numa caixinha e falar: Deus não faz isso e não faz aquilo. Deus, Ele faz tudo o que Ele quer. Ele é Deus. O Espírito Santo é livre para fazer tudo conforme a sua vontade. Ele só não entra no seu coração porque você não abre o seu coração. Mas se você abrir, Ele entra
e faz um milagre nessa noite. Deus, Ele vê o coração. 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem atenta para a aparência, mas Deus olha para o coração. Glória a Deus. Por que vencedor? Porque Deus não escolhe pela beleza, Deus não escolhe pela estatura, Deus não escolhe pela boa aparência, Deus escolhe por causa do coração. E aí ficam algumas perguntas. Então, por que é vencedor? Porque Deus não vê a aparência e sim o coração. Segundo, porque Deus não precisa de capacitados, Ele mesmo é o capacitador. Glória a Deus. Não sabe muita coisa, não sabe pregar bem, mas se coloca na presença de Deus, o Espírito Santo toma e capacita com a presença dEle. Aleluia. Tiago 1,17, a Bíblia diz: toda dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não há mudança e nem sombra nenhuma de variação. Então tudo que nós precisamos vem de Deus. É palavra, ore a Deus e Ele revela. É louvores, ore a Deus e Ele toca na sua garganta e unge a sua voz. Ele capacitou José e também nos capacitará. Aleluia, aleluia. E quando Deus nos capacita, nós nunca esquecemos de onde Ele nos tirou. José era governador do Egito, mas ele nunca esqueceu do seu pai, ele nunca esqueceu dos seus irmãos, ele não tinha amargura na sua alma, mas ele lembrava dos seus irmãos. Ele lembrava, tanto é que quando os irmãos chegaram diante dele, José reconheceu os seus irmãos. José não maltratou os seus irmãos. José não disse: você me fez mal no passado, passou por mim, não deu carona, não me deu a paz do Senhor, não estendeu a mão para mim quando eu precisei, agora eu vou me vingar. Não, José, mesmo sendo ofendido, estendeu a mão. José, mesmo sendo injustiçado, praticou justiça e honrou os seus irmãos. Aleluia. Então, quando Deus nos chama, Ele deseja se revelar através de nós. E nós não precisamos ser capacitados, porque tudo vem dEle. Todas as palavras, toda a fonte da palavra que flui vem dEle, porque toda a honra é para Ele. E nós nunca devemos nos esquecer da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos tirou, do que Ele fez em nós. Tanto é que quando Jesus curou o paralítico que estava há 38 anos na beira do tanque de Betesda, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Por que tomar a cama, gente? Deixa esse trem para lá, é tanta lembrança de tristeza naquela cama. 38 anos inválido, paralítico, coxo. Jesus disse: toma essa cama. Não esqueça de que quem curou você fui eu. Não esqueça de que quem capacitou você e capacita sou eu. Não esqueça que quem te abençoa sou eu. Não esqueça que quem abre as portas sou eu. Não esqueça que quem provê na sua vida sou eu. Não esqueça que quem te levanta é Jesus. Não esqueça que quem te abençoa é Jesus. Quem te guarda é Jesus. E quem te livra é Jesus. Aleluia. Então é Ele que capacita. Terceiro, porque Deus não precisa de homens conhecidos. Ele mesmo se deseja fazer conhecido através dos homens. Aleluia. Quem é José? É um menino. Eu vou preparar esse menino, eu vou levantar esse menino. Ele vai ser governador do reino mais poderoso da época, que era o Egito. E aí eu vou glorificar meu nome através da vida de José. Ele não é egípcio,
ele não tem direito de ser governador, ele não é da terra, ele não pode, mas eu vou fazer dele um homem meu, eu vou levantá-lo, e as pessoas vão olhar para ele e vão saber que quem levantou ele, não foi ele, mas fui eu. José, José, quem te revelou esses sonhos, José? Foi Deus. José, quem te colocou como o segundo do Egito, José? Foi Deus. Quem te abençoou, José, na terra da sua aflição? Foi Deus. Quem te fez crescer, José, te deu família e filhos? Foi Deus, José. Quem te deu condições de abençoar sua família, José? Foi Deus, foi Ele, foi sempre Ele. Arabassai Kiai Adush Namagai. Não esqueça que quem te abençoa é Deus. As posições elas vão vir, os cargos vão vir, as responsabilidades virão, mas o centro e a razão de tudo é o Rei da Glória, é o Senhor Jesus. Pode ser o presidente da nação, mas é pela vontade de Deus que está lá. Aleluia. José tinha plena convicção de que Deus o havia levantado. Foi esquecido pelos homens, abandonado pelos irmãos, mas Deus se fez conhecido através dele. Gênesis 41:16. Olha o que José disse quando chamaram ele e perguntaram: você interpreta os sonhos? Olha o que ele disse: não sou eu, Deus dará a resposta a Faraó, e isso não se fará de mim. José tinha consciência de que quem revelava os sonhos e que quem usava ele era Deus na sua vida. Gênesis 41:38, disse Faraó: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Ou seja, o que fez José ser o governador não foi a sua capacidade, mas foi o Espírito de Deus que estava nele. Aleluia. Gênesis 41:40, disse Faraó: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Ele era sem nome, mas Deus o levantou, se fez conhecido, capacitou, e agora José tem autoridade, agora José é reconhecido, agora José está na mão de Deus. Aleluia, aleluia. E por último, por que é vencedor? Porque não é por merecimento, mas é por graça. Tudo que Deus faz na nossa vida é por causa da sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aleluia. Tudo que Deus faz na nossa vida não é porque nós podemos, mas é porque nós não podemos. É improvável, então eu vou fazer dele um vitorioso. Sabe qual é a maior prova disso? Que se você hoje, depois deste culto, parar na porta da igreja e começar a conversar com cada irmão, você vai perceber que a maioria deles tinha tudo para dar errado. Você vai perceber que a maioria de nós, se não todos, tínhamos tudo para estarmos no mundo das drogas, para estarmos nas prostituições da vida, para estarmos vivendo uma desgraça lá fora. Nós tínhamos tudo para dar errado, mas esse Deus que é rico em misericórdia, Ele mesmo nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu um banho pelo seu sangue, nos lavou, disse para nós: vocês não serão mais escravos do pecado, vocês não estarão mais subjugados pelo diabo. Ele olhou para nós e disse: a partir de hoje, seja livre, vá e não peque mais. A partir de hoje não é mais escravo, é filho de Deus.
A partir de hoje não é mais criatura, é meu filho. Vem, senta na mesa, senta na minha casa, eu te darei o pão que é a minha palavra, aleluia, e se alimente do que eu tenho. Arabassuri abagai, arabacai assou. Converse com cada um. Todos nós éramos improváveis e Deus nos deu vitória, aleluia. E por que nós pensamos que no meio das dificuldades que nós vivemos agora, Deus não nos dará vitória? Se Ele fez na vida de José, se Ele fez na vida de muitos e quase todos os personagens da Bíblia, se Ele fez nas nossas vidas, e por que você acha que Ele não vai fazer na sua? Se Ele já fez na sua, está fazendo, Ele vai fazer também, aleluia. Porque você não crê se Ele já fez? Me diga algo aqui nessa noite, responda no seu pensamento. Se Deus deu o seu único filho para morrer na cruz por você, o que Ele não pode fazer por você? Se Deus entregou Jesus naquela cruz, como também não nos dará consigo todas as coisas? Se Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar, pagar as nossas dívidas, o que é mudar a nossa história nesse culto, nessa noite para Ele? Se Jesus, que era o homem perfeito, o homem perfeito, se entregou por nós, e o amor dele está aqui, o Espírito dele está aqui, sondando os nossos corações e derramando do amor dele em nós, como nós não vamos crer que Ele vai abrir a porta do emprego que tanto preciso? Como nós não vamos crer que Ele enviará o alimento à casa que precisa? Como nós não vamos crer que Ele abrirá as portas que precisamos? Como? Não é por merecimento, é por causa da sua graça. Gênesis 42, 9. Então José se lembrou dos sonhos que havia sonhado. José, quando os seus irmãos chegaram na presença dele, e ele faz aqueles testes, e todos nós sabemos, faz aqueles testes para que toda a sua família viesse, para que ele cuidasse da sua família. De fato ele não queria se vingar dos irmãos, mas ele queria abençoá-los. Todos nós sabemos que naquele momento, segundos antes de José se revelar aos seus irmãos, José, ele sai daquela sala, e ele vai para um cantinho, e ele chora diante de Deus. Por quê? Porque ele lembra do sonho que ele teve, o sonho em que o sol e a lua e as 11 estrelas se dobravam, o sonho que ele teve que Deus o colocaria como líder da casa. Era improvável, mas Deus deu a vitória. Ele se lembra do sonho que tudo começou, se lembra dos momentos em que os irmãos tiraram a túnica que o seu pai tinha feito a ele, se lembra do momento que os irmãos o jogaram naquela cova e o venderam para os seus primos ismaelitas. José se lembra do momento de tentação e injustiça que ele sofreu na casa de Potifar. Naquele momento José se lembra dos anos que ele passou na prisão, do esquecimento daquele homem que ele havia interpretado os sonhos. José se lembra de todos os momentos, e eu imagino que a oração de José naquele momento foi: Deus, eu sei que era improvável, mas obrigado pela vitória. Deus, eu sei que era impossível, mas eu creio ainda mais que para o Senhor tudo é possível. E é interessante algo, José estava no Egito, morava no Egito, mas ele não vivia como egípcio. José fazia parte da cultura egípcia, mas ele não adorava os deuses do Egito.
José sabia que o único Deus que fazia do improvável vitorioso era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, seu pai. Por isso nós podemos estar aonde estarmos e permanecermos fiéis a Deus. É por graça, mas graça não é desculpa para pecar, graça não é desculpa para errar, graça é capacitação para vencer. Glória a Deus, aleluia. E para nós encerrarmos, quando nós temos a consciência de que nós não somos merecedores, é gerado em nós um sentimento de constrangimento, por nós estarmos diante na presença de um Deus, que fez de nós nada, tudo, que nos tirou da morte para a vida. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós chegamos constrangidos. Deus, eu estou aqui nessa noite na tua casa. Eu estava morto, Jesus, mas o Senhor me achou e me deu vida. Eu estava tão perdido, mas pelo Senhor eu fui achado. E hoje eu entro neste culto, eu entro nesta igreja, não é mais só para te pedir uma bençãozinha, não é só para mais pedir um milagrezinho, Jesus. Eu quero só agradecer o Senhor. Eu quero só agradecer. Jesus, eu sinto que na tua presença eu não sou nada. Jesus, eu sinto que sem a tua presença eu sou pó. Eu sou só mais um pedaço de carne, mais um pedaço de nada. Mas se a tua presença estiver na minha vida, há razão para eu viver, há razão para eu existir. Jesus, eu sei que eu não mereço, mas obrigado pela vida que o Senhor me deu. Jesus, eu sei que eu não mereço, mas obrigado porque o Senhor me fez um obreiro da sua casa. Jesus, eu sei que eu não mereço, mas obrigado por cuidar da minha família. Jesus, eu sei que eu não mereço, mas obrigado por me guardar, me livrar e me abençoar muito mais do que eu imagino. Aleluia. E é interessante algo, que a graça de Deus, ela vem para aqueles que realmente estão decididos a servirem a Deus. Como eu falei, a graça, ela não é desculpa para nós pecarmos, mas ela é uma capacitação dada por Deus para fazer-nos vencer o pecado, para nos tirar do domínio do pecado, para abrir as portas da salvação para nós. E essa graça, ela vem quando uma vez estou decidido que vou ser fiel a Deus. Prova isso, irmão Marcelo. José tinha todos os motivos do mundo para deitar com a mulher de Potifar, porque ele havia sofrido traumas na sua alma mais diversos. Ele tinha razões, ele poderia ter dado desculpas, mas no meio da tentação, porque ele era decidido a ser fiel a Deus, ele não olhou para os motivos. Ele sabia que havia um Deus no céu que o daria graça para vencer aquela tentação. Então a graça vem para quem? Para quem é decidido a ser fiel a Deus. E o mais lindo em toda a Bíblia, nessa história que nós estamos comentando, é que José teve 2 filhos, e é o nome de um filho desse que dá um tema da nossa campanha. O primeiro nome do primeiro filho, do filho de José, foi Manassés, que significa Deus me fez esquecer. E o segundo filho que José teve foi Efraim, que o significado do nome de Efraim é Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Se coloque sobre os pés nessa noite. Nós temos todos os motivos para cairmos, nós temos todos os motivos para nós cedermos às tentações, mas nessa noite Deus está te dizendo: é improvável, eu posso te dar vitória. É difícil, eu posso te fazer vitorioso. Você está vivendo o momento mais difícil da sua vida, é? Então é nesse momento que Deus deseja se revelar.
É nesse momento que Deus deseja se fazer conhecido através da sua vida, para que todos vejam, olhem e entendam que não é você, é Deus através da sua história. Aleluia. E eu convido aqui nessa noite a vir aqui na frente só as pessoas que de alguma forma estão vivendo um momento improvável na sua vida, estão vivendo um momento de dificuldade extrema, mas você crê que Deus vai te dar a vitória. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, mas vem agora. Quem tem fé, crê e acabou. Se você crê que no meio dessas improbabilidades, Deus vai te dar a vitória, você vem aqui na frente, em nome de Jesus. Venha, venha crendo. Xarabacai, assurrebagai. A porta dos céus estão abertas sobre nós aqui nessa noite. É improvável, é difícil, é impossível, mas Deus é aquele que tem todo o poder. Deus é aquele que tem todo o controle nas suas mãos. Deus é aquele que tem todo o domínio nas suas mãos. Se você está aqui na frente, eu te convido a fechar os seus olhos e começar a orar ao Senhor e clamar a Ele. É improvável, mas eu creio na vitória, Jesus. É difícil, mas eu creio. Eu creio que para Deus todas as coisas são possíveis. Araia souri de bagai. Arabasuri basuri badai que assur chorai que amai. Araba que assura namadai assur. Creia, comece a buscá-lo, levante sua voz em oração. Ore com fé nesse momento. Ore com fé nessa hora. Obreiros do altar podem descer e orar. Missionárias podem orar, podem impor as mãos. Diáconos, libere o agir do Espírito Santo que está no seu coração. Deixe Deus te usar nessa noite. Ei, profeta, abre a sua boca. Deixa Deus falar através de você. Em nome de Jesus Cristo, vamos orando, vamos buscando, vamos clamando. Vamos crendo. Abra sua boca, levante sua voz. Diga a Deus: é improvável, eu sei, mas creio na vitória. Chorabai yasu ronak yaso. Arabacarabasore magai. Urebasuri yado yamagai. Hideki adai asuria. Aramamaki toreli abagasoria. Orabashai que anamagai. Em nome de Jesus Cristo, receba o teu milagre nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, receba a vitória nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, se você crê e tem fé, que as portas dos céus sejam abertas para ouvir o seu clamor. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, se é com fé, se é com vontade que você está orando, em nome de Jesus, receba o milagre dos céus. Receba salvação na sua família, em nome de Jesus. Nada é impossível a quem crê. É improvável, mas Deus dá a vitória nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. É difícil, mas Deus é aquele que está no controle. Não é reconhecido, não tem nome, não é capaz. Deus nessa noite está te dizendo: eu te capacito, eu me revelo através de você. Araiasu Shai Kiomagai. Em nome de Jesus, Deus está te dizendo nessa noite: não é por causa de você, é pela minha presença. Vitória em tempo de aflição, vitória em tempos de aflições. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Toca aí, guerreiro. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus,
Continue clamando, continue buscando. Aquele que bate, abre, diz o Senhor. Araiaçu, Xanamagai. Em nome de Jesus. Sim, sim, comece. Vamos, clame ao Senhor nessa noite. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Você que está aqui na frente, você que está na nave do templo, em nome de Jesus, Deus quer te abençoar e te dar vitória. Clame a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está saindo aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua voz e clame ao Senhor. Em nome de Jesus. Nessa noite receba o batismo com o Espírito Santo. Nessa noite receba o toque dos céus. Que dons sejam entregues no nosso meio. Ministérios proféticos. Em nome de Jesus. É improvável, mas Deus é aquele que dá a vitória. Outra vez a vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém suportaria cantando. Olha você aí de novo, tirando força de onde não tem. E se você crer, clame a Ele nessa noite. Vamos orar de com pouco fé. a pouco você se tornou alguém que o fato é grande e não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que provar não dava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso. A voz ainda embarca quando quer cantar, mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre o soluço e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mau passou. É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. De pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande e não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso. A voz ainda embarca quando quer cantar, mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre o soluço e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mau passou. É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. Em nome de Jesus Cristo. Do que Deus nessa noite está nos dizendo: não importa a circunstância que você está vivendo na sua vida, eu desejo me revelar no meio dela a você. Deus está dizendo a nós nessa noite: não importa o momento que você está vivendo, eu quero me fazer conhecido através da sua vida. Se sente pequeno, nessa noite o Senhor te levanta. Se sente fraco, nessa noite o Senhor te dá força necessária para caminhar um pouco mais. Em nome de Jesus Cristo, abraça essa pessoa que está perto de você, homem com homem, mulher com mulher, a não ser que você seja casado. Abraça essa pessoa e você vai orar com ela nesse momento.
E no momento em que você ora pela pessoa que está do seu lado, Deus vai ouvir você e vai abençoar você, e vai abençoar essa pessoa que está aí. Abrace esse irmão e essa irmã que está perto de você. Os irmãos que estão na nave do templo, por favor, abrace também alguém que está aí perto. Em nome de Jesus, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Isso, comece a orar e clamar ao Senhor. As portas dos céus estão abertas sobre nós. Comece a clamar ao Senhor nessa noite. Ele é Deus de perto. Arabassori aramagai, Surya basiri baturia nemamaga surya levai, Indei Krishna masori alapai ogefou, Anamaga surya levai abaknovia surya levagai, Sherebakara manamaga surya levai, Ai guiou e achou que a dei, Urabakei a surya desh namagai, Babakia tatayeri alai, ora baque chorei que adou e baba chore, ora besere baixou que nos knai durigmaxo, nevesui hidai que a surya dai, arai que a su chorou via mamassúria, em nome de Jesus Cristo. Xeredai que bagaçai, Uravassara manaia sorie que asu. Receba a tua vitória nessa noite. Receba o teu milagre nessa noite. Receba o renovo do Senhor sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família. Teus filhos conhecerão o Senhor. Teus filhos conhecerão o Senhor. Deus diz para uma mãe aqui nessa noite: não temas, teu filho está comigo. Eu permiti que ele estivesse lá porque eu o estou guardando com vida. Alabacaia Súria, em nome de Jesus Cristo. Xarabaquia Magai, em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto agora, e juntos nós vamos orar e clamar ao Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer, meu irmão. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E se você crê nessa noite, você sai daqui curado. Se você crê nessa noite, mesmo que seja improvável, Deus te dará a vitória. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro segundo a autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E eu creio que no teu nome há todo poder, no céu, na terra e debaixo da terra. E eu clamo a ti, Senhor, como nada que sou, e peço: abençoe os meus irmãos, dê a vitória àqueles que necessitam. Que nessa noite o cansado saia daqui renovado. Que nessa noite o fraco saia daqui forte. Que nessa noite, Senhor, o improvável receba a vitória dos céus. É vitória em tempos de aflições. Em nome de Jesus, provê o alimento, provê o sustento. Cuida, guarda e respalda para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Você crê em nome de Jesus? Então repita comigo bem alto e bem forte: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu creio que mesmo que seja improvável, o Senhor é aquele que pode dar a vitória. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor com alegria, com gratidão.
Vitórias em tempos de aflições. Vitórias em tempos de aflições. Vitórias em tempos de aflições. Aleluia. Em nome de Jesus. O meu Deus Adore o nunca Senhor. falhará. Eu Pode sei. permanecer aqui na frente. Pode permanecer aqui. Canta isso com fé, canta com fé. Em nome de Jesus. Melhor, volte para o seu lugar. Os irmãos já estão voltando. Pode voltar, em nome de Jesus. Isso, volte para o seu lugar, mas não tome Diante dos assento. meus o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega, vai chegar. Aleluia, Jesus. Minhas Aleluia. diante dos meus olhos. Aleluia, Jesus. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Em nome de Jesus. A maior prova de que você ouviu e deu crédito à palavra do Senhor é quando você sair daqui nessa noite e chegar na sua casa e os problemas estiverem lá, mas você mesmo sabendo que os problemas estão lá, você crer que o Senhor é aquele que dá a vitória. Então entenda, Deus ele permite tudo para nos abençoar. Não fuja das aflições, mas enfrente elas e as vença, não na sua força, mas na força do seu Deus, em nome de Jesus. Pela internet, sou Elaine Santos. Orem por mim, eu estou passando mal. Eu estou participando da campanha pela internet. Robson Pedroso, paz do Senhor, estou aqui assistindo ao culto de Curitiba, Paraná. Carla Soares, estou em casa com Paulo Isaac, recuperando da conjuntivite, mas creio que este culto, como todos, será bênção. Gláubia Russica, a paz do Senhor a todos, grandioso és tu, lindo louvor. Haitiana Pierre, ô glória. Rodrigo Silva, boa noite para todos os irmãos, estou com muita saudade de todos da mocidade da igreja, amém. Mari Carvalho, ore por mim, pastor.